Olá, torcedor flamenguista! Se você acompanha as notícias sobre o time, certamente já ouviu falar das joias da base que estão sendo lapidadas pelo Mengão. Além de Matheus França e Mateuzinho, existem outros jovens talentosos que estão sendo protegidos pelo clube com multas rescisórias milionárias. Neste vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre essas outras joias da base do Flamengo. Se Matheus França agora tem multa rescisória bilionária no Flamengo, ele não é o único a ser blindado pelo clube com muito dinheiro. Entre os jovens, só ele tem um valor tão astronômico, mas há joias protegidas por cifras inacreditáveis. Por isso, o MRN lista alguns desses nomes em Vitor Hugo, Verton, Matheus Gonçalves, Igor Jesus, Lohan, Cleiton e Peterson. Mateuzinho também tem valores surreais, mas aos 22 anos, já viveu momentos de titularidade no clube. Além disso, o atacante Mateuzão é mais um com multa milionária, mas ela é mantida em sigilo após a última renovação, em 2022. O Flamengo trabalha muito bem a base e costuma vender bem seus jogadores. Vinícius Júnior, por exemplo, foi vendido por um valor astronômico para o Real Madrid, 45 milhões de euros a 164 milhões de reais. Lucas Paquetá é mais um exemplo da época, mas há outros ainda mais recentes. João Gomes foi a última venda, e os Wolves pagaram 103 milhões de reais. Por isso, é importante elevar o valor dos garotos do Ninho para não perdê-los por pouco dinheiro. Vitor Hugo. Assim como Matheus França, Vitor Hugo é um dos garotos do Ninho mais antigos no time profissional. Por isso, tem a multa rescisória mais elevada da lista, abaixo apenas de Matheus França, em 100 milhões de euros a 582 milhões de reais. O contrato do Meia vai até 2027 após a última renovação, que aconteceu em julho de 2022, quando a joia estava em uma ascensão. Matheus Gonçalves. Pinta de craque, e Matheus Gonçalves é o jovem proveniente das categorias de base que mais faz sucesso no momento. Se o pupilo de Paulo Souza foi Lázaro, posteriormente vendido ao Almería, Vitor Pereira parece querer trabalhar o meia de 17 anos. O atleta marcou um dos gols da vitória por 2-0 sobre o Resende e o português o colocou para treinar entre os profissionais. A tendência é que o torcedor veja Matheus Gonçalves em campo com mais frequência nas partidas da equipe principal. O atleta está bem respaldado com uma multa milionária de 100 milhões de euros a 582 milhões de reais. Peterson. O atacante Peterson é o terceiro e último a ter multa rescisória na casa dos 100 milhões de euros a 582 milhões de reais. A renovação aconteceu ainda em fevereiro de 2022, ou seja, há um ano. Pet, como foi carinhosamente apelidado, marcou o gol do título do Mengão no Brasileirão Sub-17. Verton. Aos 19 anos, o atacante tem contrato com o mais querido até 2024 e sua multa rescisória custa a bagatela de 70 milhões de euros a 356 milhões de reais. O atleta subiu para o profissional em 2022 e teve que passar por trote ao ser recebido pelos principais jogadores do Flamengo, tendo sua cabeça raspada. Lohan. Em ascensão, Lohan é uma das joias mais faladas em 2023. Aos 16 anos, o aspirante a craque se tornou o jogador mais jovem a balançar as redes como um profissional do clube. Aconteceu na partida contra o Bangu, quando o Flamengo empatou em 1-1 usando os garotos do Ninho para poupar a equipe principal. Com contrato até 2025, sua multa rescisória está na casa dos 50 milhões de euros a 289 milhões de reais. Igor Jesus. O volante de 19 anos tem estilo parecido com o de João Gomes e pode ser uma opção, caso Vitor Pereira entenda que o menino está pronto para maiores responsabilidades. Com contrato até 2024, sua multa rescisória também é de 50 milhões de euros a 289 milhões de reais. Cleiton. Cleiton é um zagueiro de 19 anos que já foi bastante elogiado pelos torcedores. Sua multa também é de 50 milhões de euros a 289 milhões de reais, e vai até 2024. No entanto, o jogador teve poucas chances no time profissional e está atrás de Fabrício Bruno e Pablo. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre as outras joias da base do Flamengo? Com um trabalho bem estruturado nas categorias de base, o Mengão tem se destacado na formação de talentos e na revelação de novos jogadores para o futebol brasileiro e mundial. Não deixe de acompanhar de perto o desenvolvimento desses jovens promissores, que podem se tornar os grandes craques do futuro. Até a próxima!